Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma videoaula dedicada à resolução de dois exercícios sobre a lei da gravitação universal de Newton. Tratam-se de duas questões bem simples, só para nós termos uma noção de como a equação da lei da gravitação universal de Newton pode ser aplicada para situações bem simples. Evidentemente, o uso da equação, a sua aplicação para situações mais complexas, exige um nível de conhecimento matemático que, para o que nós estamos pretendendo, não interessa. Então, um caso simples, para nós termos ideia da interação gravitacional, como ela é fraca, quando você tem massas muito pequenas envolvidas, nós vamos calcular então o valor da força gravitacional atrativa entre duas pessoas de massa 100 kg distantes de 2 metros. Então, nós temos aqui uma pessoa de massa 100 kg, temos outra pessoa de mesma massa, e note que já estou exagerando na massa, 100 kg é uma massa que não é, digamos assim, a média das pessoas normalmente que nos cercam. Na verdade, nós temos pessoas de diferentes massas à nossa volta. Então, só por uma questão de simplicidade, estou arredondando as massas para 100 kg. As pessoas estão separadas por uma distância de 2 metros, que é uma distância relativamente curta, E nós podemos ter situações em que as pessoas fiquem até um pouco mais próximas da gente, mas nós vamos ver que a força é tão pequena que mesmo a 2 metros de distância ou a 1 metro de distância, essas interações continuam sendo muito pequenas e praticamente imperceptíveis. Bom, para nós calcularmos a força gravitacional, além de sabermos as massas que estão interagindo e a distância entre os objetos interagentes, nós temos que conhecer também o valor da... Nós vamos utilizar, não precisamos conhecer, nós vamos utilizar o valor da constante gravitacional. O que eu quero dizer é que a gente não precisa memorizar esse valor. Então não é necessário que a gente conheça, basta que a gente saiba que é importante o valor da constante gravitacional, que é em torno de 6,7 vezes 10 na menos 11. E esse número tem uma unidade que é bastante esquisita. Nós não precisamos tomar nota dela toda vez que nós formos utilizá-la, mas, de qualquer forma, o valor da constante gravitacional é o que importa para o uso da expressão. Lembrando também, sempre bom lembrar, que as forças gravitacionais são forças atrativas. Então, nós temos aqui duas pessoas se atraindo mutuamente a partir de uma força que é de natureza gravitacional. Então, vamos escrever a expressão da lei da gravitação. A expressão da lei da gravitação é força gravitacional constante, produto das massas interagentes, dividido pela distância ao quadrado, a distância que separa os dois objetos interagentes. Colocando os valores, a constante gravitacional vale em torno de 6,7 vezes 10 a menos 11. Uma das pessoas tem massa de 100 kg e a outra pessoa também tem massa de 100 kg. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Se elas estão separadas por 2 metros, então temos aqui 2 metros ao quadrado. Importante salientar que nós estamos usando massa em quilogramas e nós estamos tratando a distância em metro, que são as unidades apropriadas para usar esse valor aqui de constante gravitacional. Então, quando as unidades não estão dessa forma, nós precisamos fazer o ajuste. Essa conta aqui envolve potências de 10. Então, nós temos sempre algumas opções para tratar a resolução desse problema, que agora passa a ser meramente matemático, que é fazer o cálculo disso daqui. Então, tem algumas opções. Por exemplo, é possível que a gente escreva no lugar de 100, 10 ao quadrado para cada uma das massas. Isso vai facilitar um pouco as contas. Continuando a operação, esse valor numérico nós vamos repetir, porque não há ninguém para ele multiplicar. 6,7. Como nós trocamos 100 da massa de uma das pessoas por 10 ao quadrado e fizemos o mesmo com a massa da outra pessoa, nós temos então agora 3 potências de mesma base.
Então, nós vamos fazer a soma dos expoentes. Nós temos 10 na menos 11, temos 10 ao quadrado de uma das massas e temos 10 ao quadrado da outra massa. Então, nós vamos fazer a soma desses expoentes aqui. Na parte de baixo, a distância de 2 metros elevado ao quadrado dá 4 metros. Então, nós podemos resolver esta conta aqui, que são os números sem potência. Quando dividimos 6,7 por 4, isso dá 6,7 dividido por 4, arredondando 1,6 ou 1,7, se preferir. Eu vou colocar aqui 1,7. Vezes as potências, como são de mesma base, nós vamos somar os expoentes. Então, nós vamos ter 10 elevado a 11 menos 4, isso dá 10 a menos 7 newtons. Então, percebe que é uma força bem pequena, 10 a menos 7 é um valor muito pequeno, e de maneira que as pessoas não sentem essa interação gravitacional quando elas estão andando pela rua. Para você ter uma ideia, se nós abrirmos essa potência aqui, uma potência de 10 com expoente negativo, equivale a dividir o número, né, por 10, nesse caso, 7 vezes. Então, isso aí vai dar alguma coisa em torno de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um número bem pequeno. Na verdade, faltou uma casa ainda. Esqueci de fazer uma contagem aqui. Então, eu estou abrindo a potência só para mostrar como esse número é pequeno. Então, daqui até aqui, lembrando que era 1,7, né? Nós temos que ter 7 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, é uma força tão pequena que as pessoas no dia a dia não percebem, não sentem a atuação da força gravitacional entre os objetos que a cercam. Diferentemente da Terra, né? A Terra tem uma massa muito grande, então aí quando interagimos com a Terra nós temos ou estamos sujeitos a uma interação gravitacional muito mais forte. Eu já repeti isso na videoaula, estou colocando novamente aqui. Quando nós pulamos para cima, nós rapidamente somos puxados para baixo e nós sentimos muito intensamente esse puxão que a Terra nos dá. Então, duas pessoas de massa 100 kg se atraem mutuamente com uma força extremamente pequena e, portanto, elas não sentem, né? Normalmente, nós não sentimos a interação gravitacional entre nós e os objetos que nos cercam.